Alô, você, meu querido estudante de história, eu sou o professor Natanael, como você bem sabe, e nós vamos hoje trabalhar um tema de história do Brasil, muito importante. Nós vamos recuar no tempo, vamos lá para o século XVII. A gente pode chamar o século XVII, assim como chamamos o século XVIII de o século do ouro na história do Brasil, por razões óbvias, né? No século XVII a gente também pode chamar de uma espécie de século do açúcar, né? O apogeu da chamada indústria açucareira, quando o açúcar, esse produto tão importante na história do nosso país, se tornou uma espécie de locomotiva ou de motor da economia dos tempos coloniais. Então vamos lá para a virada do século XVI para o século XVII e entender toda essa dinâmica de como o açúcar se tornou tão relevante, tão importante para a história do Brasil. Vem comigo, porque eu vou apresentar muitos conceitos, tópicos, vamos apresentar algumas gravuras importantes que eu selecionei da internet referentes ao tema, para que a gente possa fazer também leitura de imagem, não apenas a leitura dos enunciados que nós traremos aqui, e refletir bastante sobre esse tema. Tá legal? Para início de conversa, Portugal não era um aventureiro na produção de açúcar, um iniciante. Não, ao contrário, Portugal já tinha uma certa experiência, tanto no trabalho com a mão de obra escravizada de origem africana, quanto no que diz respeito ao trabalho com a cana-de-açúcar. O que significa dizer que mesmo antes de Portugal vir para o Brasil, eles já trabalhavam com a feitura desse produto, sobretudo no arquipélago dos Açores e Ilha da Madeira, um conjunto de territórios que os portugueses vão se apoderar no Atlântico Norte, que serviu uma espécie de laboratório. O que eles vão fazer no Brasil é uma transferência daquilo que eles já faziam lá, porém, numa escala maior. E aqui eu coloco os fatores determinantes que foram impactantes para a implantação da indústria açucareira por aqui. Vamos analisá-los. Bem, podemos citar as condições geográficas favoráveis, não é? O clima, a questão do solo, de massapê, muito comum na região mais ao litoral do Nordeste, sobretudo em estados como Paraíba, Pernambuco, Alagoas. O terceiro ponto que eu coloco ele é importante, a adequação dessa atividade ao sistema mercantilista. O mercantilismo era uma política econômica adotada pelas potências europeias da época, principalmente França, Inglaterra, Portugal e Espanha, consistia no seguinte: balança comercial favorável, ou seja, exportar bastante, importar ao mínimo. Protecionismo, são as barreiras alfandegárias, os tributos alfandegários. E também metalismo, bulionismo, ou seja, a busca por metais preciosos. Nesse sentido, né, produzir açúcar caía bem com um dos pontos do mercantilismo, que era exportar bastante, a fim de se obter uma balança comercial favorável. Depois eu coloquei o poder financeiro dos holandeses. É muito importante, porque os holandeses entram com a frota de navios que eles tinham, importante para transportar o produto lá para a Europa e também distribuí-lo na Ásia. Os holandeses entram com capital para o refino desse açúcar. Isso vai ser importante, lá na frente a gente vai ver que ocorre a dominação holandesa no Nordeste açucareiro, e era muito em função desses lucros que a Holanda tinha negociando o açúcar produzido aqui no Brasil. Esse sistema de produção ele se baseava no modelo de plantation. A Holanda vai, depois do período que dominou o Nordeste açucareiro, vai manter esse esquema. A Inglaterra fez na América do Norte, em uma parte do que hoje é os Estados Unidos, não no todo. A Espanha vai fazer também em áreas onde ela colonizou aqui na América. Os franceses vão fazer isso lá no Caribe. Então, não foi uma obra exclusiva de Portugal. O sistema de plantation se baseava nesses 4 pilares que eu coloco aí. Ó. O latifúndio, que é a grande propriedade rural. A monocultura, que é o cultivo de um só produto, nesse caso em específico a cana. A escravidão,
mão de obra escravizada de origem africana, né? E a exportação, que a produção não objetivava atender o mercado interno. E nem tinha, né, esse mercado interno todo, visto que grande parte dos trabalhadores aí eram escravos, ou eram indígenas ainda no século XVI, quando a escravidão indígena era permitida, e assim por diante. É claro que os engenhos, pessoal, eles não eram todos uniformes, tudo igualzinho, do mesmo jeito, obviamente que não, né? Mas os engenhos em si, eles guardavam algumas semelhanças e eu trouxe algumas dessas semelhanças para compartilhar com vocês. Em geral, a casa grande, né, era a propriedade, melhor dizendo, a morada, né, do senhor de engenho. Aliás, esse senhor de engenho era comparado, inclusive, a uma espécie de um senhor feudal da Europa medieval, né? Tinha plenos poderes dentro das suas dominações territoriais. Então você tinha a casa grande, a senzala, muitas vezes localizada muito próximo, vizinho, nos fundos, às vezes num sótão, não é? Da chamada casa grande, a capela para as orações, principalmente aos domingos, as celebrações religiosas, a moenda, como você pode ver, que são as instalações técnicas, né? E aqui eu mostro para vocês um pouquinho mais dessas instalações técnicas. A moenda, geralmente movimentada como energia motriz, né? Movimentada por juntas de boi, pareias de boi. A casa das caldeiras e a casa de purgar, onde esse caldo ele era engrossado, né? Ele ganhava um determinado ponto que o mestre do açúcar sabia designar exatamente qual era esse momento de retirar do fogo e ser colocado nas formas onde iria esfriar, formar os chamados pães de açúcar, para depois apurar, cristalizar, né? E posteriormente ser triturado, ensacado. Os holandeses vão vir com refino para torná-lo mais branquinho, mais apreciável do ponto de vista estético, né? E consequentemente obter lucros maiores, vender por preços mais avantajados, não só na Europa, mas em regiões da Ásia também. É importante salientar, pessoal, que se desenvolve no Nordeste açucareiro aquilo que a gente chama, grosso modo, de sociedade do açúcar, ou sociedade açucareira, que era, por exemplo, diferente do modelo de sociedade pecuarista que vai se formar mais no interior, mais a oeste, né, mais para dentro do território, que também será diferente da chamada sociedade mineradora, no século XVIII, com as Minas Gerais. Ou seja, é um modelo bastante específico que se desenvolve no Nordeste açucareiro entre os séculos XVI e XVII. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns conceitos desse modelo de sociedade. E era mais ou menos assim como você está vendo, né? No topo você tinha os senhores aristocratas, ou seja, os membros das famílias que detinham não apenas o poder, mas também a terra, unidade produtora, né, da cana. Em seguida você teria homens livres. Alguns deles possuíam uma garrinha de terra, outros nem isso, mas não eram escravos. Alguns trabalhavam como carpinteiros, serralheiros ou pequenos agricultores, inclusive como eles não tinham a moenda, todo o equipamento técnico para transformar essa cana em açúcar, às vezes eles vendiam invariavelmente, inclusive vendiam sua produção ao senhor de engenho, que, por conseguinte, tinha toda essa aparelhagem necessária, né, toda essa estrutura necessária para a feitura do açúcar. E, por último, tínhamos os índios, e em seguida, sustentando a todos com seu trabalho escravizado, a massa de trabalhadores, geralmente de origem africana, tá certo? Então essa é a estrutura básica que compõe essa espécie de organograma daquilo que a gente chama, grosso modo, de sociedade açucareira. Bom, agora eu vou mostrar para vocês algumas gravuras que eu selecionei. São pinturas de Rugendas, de Debré, de grandes artistas europeus que estiveram no Brasil pintando o cotidiano, não só dos engenhos, mas também do trabalho dos escravizados, né? Destaque também para o livro
lançado pelo jesuíta Antonil, que viveu na Bahia no século XVIII e que retratou muito bem como funcionava o trabalho escravizado nos engenhos nordestinos. Aqui a gente vê uma moenda de tração humana, utilizada em pequenas produções, né? Coisas mais artesanais. E aqui aquilo que a gente chamaria de coisa mais profissional, dada o volume de produção que era possível fazer numa instalação como essa, onde juntas de boi, andando em círculos, atrelado à moenda, movimentava a moenda capaz de prensar feixes grossos de cana, obtendo-se o caldo, matéria-prima necessária para a feitura do açúcar. O Antonil, inclusive, ele dizia, pessoal, que o trabalho que esse escravizado, sentado ali na moenda, inserindo os feixes de cana na moenda, ele dizia que era o serviço mais perigoso que tinha em todo o engenho. Exatamente porque, em função, segundo Antonil, do cansaço, da fadiga, que gerava, por conseguinte, também uma falta de descuido, uma falta de cuidado, né? Um descuido, e às vezes acidentes eram inevitáveis. Né? Ficando, segundo Antonil, ali um facão, exatamente para decepar o braço, caso fosse necessário, para que o trabalhador escravizado ali não fosse 100% sugado pelas engrenagens. Uma vez que a produção, por conta de um acidente com o escravizado, não iria parar. Né? Infelizmente, o escravizado era visto não como um ser humano, mas sim como uma peça. E numa fábrica, numa engrenagem fabril ou industrial, quando uma peça dá defeito, quebra e assim por diante, simplesmente se troca aquela peça por uma outra boa. Infelizmente, né, da mesma forma, o escravizado era visto. Já nesse outro engenho aqui, retratado nessa gravura, nós podemos perceber que a movimentação das moendas ocorre por energia hidráulica, ou seja, pela força das águas. E aqui, um moinho de vento, uma espécie de catavento. Não era tão comum, mas também existia, né? Também era utilizado, principalmente no século XVIII. Bom, nem tudo era cana. Havia também as roças de subsistência e algumas evoluem até para uma produção que pôde ser exportada. E aqui eu coloco alguns dos principais produtos cultivados naquela época, paralelamente ao cultivo das canas. Né? Colocamos aqui a pecuária. E vamos falar sobre a pecuária daqui a pouco, porque é muito importante. E o gado, ele vinha exatamente com essas múltiplas benesses aqui que você pode observar. Ou seja, fornecia o couro, tração animal para os engenhos, para o arado, a carne, o leite do boi, se aproveita absolutamente tudo, né? Até o esterco, utilizado também como fertilizante, né? Como adubo natural. Falo sobre a pecuária um pouco mais daqui um pedacinho, como eu disse a vocês, porque é um fator muito importante da colonização, ou do processo de colonização do Brasil. O fumo, né, o tabaco, no qual era utilizado como moeda de troca, né, para se obter escravizados lá na África. Carregamentos de fumo, de aguardente, eram levados para serem negociados com traficantes de escravos lá na África. Drogas do sertão. Recebe esse nome, pessoal, porque são produtos de origem vegetal, né, que atuam no sistema nervoso central. É o caso, por exemplo, do cacau, né, que é estimulante, do guaraná, que é estimulante, muito utilizados, muito valorizados, né, nesse período. Por sinal, a extração de drogas do sertão, ela vai, inclusive, levar os colonizadores lá para a região amazônica. E onde tinha índios, porque os índios vão procurando se afastar mais das áreas colonizadas, né, a fim de manterem sua liberdade. E aí muitos vão mais para o interior, para a região amazônica, para a região onde hoje é o centro-oeste,
E aí, obviamente, ia também os padres jesuítas, a fim de proceder às táticas da catequese. E nós vamos falar sobre isso num outro momento. Então, por último, colocamos aqui a agricultura de subsistência, as roças de subsistência, com produtos como mandioca, obviamente o básico também da alimentação brasileira, que é o feijão, o milho e assim por diante. Fatores da decadência, fatores que vão contribuir para a decadência da chamada indústria açucareira no Nordeste. Vamos destacar alguns para você. Vamos lá? Vamos ver o que é que eu trouxe aqui para destacar esses pontos. Intensificação dos movimentos bandeirantes em busca dos metais. A gente vai falar sobre os bandeirantes no outro momento, mas é importante dizer que esses caras, vindos principalmente de São Paulo, da capitania de São Vicente, eles vão encontrar ouro no centro-oeste. Depois encontram no que hoje é o sudeste do Brasil. Encontraram até um pouquinho no nordeste, lá na cidade baiana de... esqueci o nome da cidade da Bahia, no sertão da Bahia, enfim. E a descoberta de ouro, ela modifica totalmente o panorama da história do Brasil, né? Sem sombra de dúvida, vai haver todo um interesse maior, todo um investimento por parte de Portugal na atividade mineradora e, combinado com outros fatores, vão ser um dos elementos que vão contribuir para a decadência do açúcar. Ok? Vamos lá? O que a gente tem mais? União Ibérica, a gente vai falar hoje. A união de Portugal e Espanha sobre a mesma coroa a partir de 1580. Lembrei o nome da cidade baiana, viu? É Jacobina, ok? É uma grande cidade do sertão baiano. Então, Portugal e Espanha unem-se a partir de 1580 e depois de um certo tempo, a Holanda vai invadir, eu vou falar sobre isso, né? Vai invadir a região açucareira, a região produtora do açúcar, parte do Nordeste brasileiro, portanto, tendo Pernambuco como foco e como centro. E depois da saída dos holandeses, de 1654 para frente, eles levam mudas de cana-de-açúcar para plantar no Caribe, nas chamadas Antilhas holandesas. Então há uma concorrência que não existia anteriormente, fazendo com que o preço do açúcar internacional caísse bastante. E por último, a Holanda, dominando a técnica de produção de açúcar, como eu disse, leva para as Antilhas, mas não era só o açúcar tradicional de cana. Eles passam a produzir também o açúcar de beterraba, né? Ajudando ainda mais nessa guerra pelo consumo do açúcar, que gerou uma oferta muito grande no plano internacional desse produto, contribuindo para sua queda no preço, porque antes o Nordeste tinha um monopólio da produção. Bom, nesse mapinha eu destaco para vocês as áreas que movimentavam aí a economia no Brasil do século XVI, já partindo também para o século XVII, né? Mormente, essa área preta, mais no litoral, as plantações de cana, e essa área mais interiorana, não é? Xadrezinho, chuviscadinho, a gente tem a área de criação de gado, a chamada pecuária, que eu ainda falo um pouquinho mais exatamente a partir de agora. Criação de gado, ela foi responsável, pessoal, basicamente pela interiorização da colonização. Antes a colonização era mais litorânea, certo? A partir da pecuária, não, ela passa a ganhar contornos interioranos também, principalmente no curso dos grandes rios do interior. E no Nordeste, esse grande rio é o Rio São Francisco, que ficou conhecido, olha o terceiro ponto que eu coloco aqui nessa lâmina, como Rio dos Currais, certo? Exatamente porque o nome curral era dado à fazenda de criar gado e tamanha era a quantidade de rios, de fazendas ao longo do Rio São Francisco, né? Fazendas de criar gado, que ele ficou apelidado de Rio dos Currais. Note você, na nossa cidade de Serra Talhada, no Alto Sertão Pajeú, note você a quantidade de cidades que surgiram
a partir de fazendas. A própria Serra Talhada surgiu a partir de uma fazenda, né, de cria gado, do Agostinho Nunes de Magalhães, do português Agostinho Nunes de Magalhães. E essa fazenda ela deu origem a uma feira onde se negociava couro, onde se negociava carne salgada, né, outros produtos derivados também do leite. E isso originou uma vila e, por conseguinte, posteriormente, a cidade. Então, se você pegar ao longo do Pajeú, do rio Pajeú, a quantidade de cidades na sua beira, na sua margem, muitas delas ou todas elas surgindo a partir de fazendas de criar gado e de negócios com gado, com reses, né? A gente percebe a importância que teve a pecuária no processo de interiorização da colonização, principalmente ao longo dos grandes rios do interior. Ok? Beleza? Então vamos nessa porque tem mais coisa. É interessante salientar, pessoal, que diferentemente do litoral, onde se desenvolveu a chamada sociedade açucareira, no interior, com a chamada sociedade pecuarista, né, predominava uma mão de obra assalariada. Tá? Isso é uma curiosidade, né, uma peculiaridade que nos vem à mente agora. Então tá aqui, ó, a existência de escravos era minoritária e grande parte desses trabalhadores, na qualidade de vaqueiros e peões, recebiam uma compensação financeira, considerada regular pelos seus serviços. Alguns ganhavam até reses. Não é? Então, de cada 1.000 reses, 1.000 nascimentos de bezerros, você poderia ganhar 1, 2, você poderia ganhar 3. E com o passar de décadas, não é? Você poderia juntar uma quantidade suficiente de reses capaz de tornar você mesmo, um peão, se transformar em um pecuarista, avançando mais para dentro, mais para o interior, em busca de uma área a ser ocupada. Claro que havia os embates com os índios locais, né? Obviamente, essa ocupação do interior ela causou esse confronto e um processo aí de aculturação, mas também de genocídio e de extermínio dessas populações nativas interioranas. Tá aqui o que eu disse, ó, os vaqueiros que coordenavam as atividades junto ao gado e comandavam os seus peões recebiam 1/4 das crias nascidas ao longo de um período de 4 a 5 anos. Legal, né? Agora, gente, falaremos sobre um ponto de suma importância. A invasão holandesa, a dominação holandesa. Alguns chamam de Brasil holandês e assim por diante. Nesse quadro em específico, retratando o ano de 1824, quando Salvador foi vítima da primeira dessas invasões. Que, aliás, não foi uma invasão bem sucedida, essa de Salvador de 1824. Contexto histórico, olha só. A Espanha, gente, é bom que se diga, a Espanha era uma espécie... era uma nação muito poderosa, né, no final do século XVIII, mas a Holanda era uma espécie de possessão espanhola. Eu vou repetir, a Holanda não tinha autonomia até 1570 aproximadamente. Então, a Holanda ela era uma espécie, né, de possessão espanhola. Ocorre que a Espanha tinha se envolvido com as guerras contra os ingleses, aliás, perdeu essas guerras, né? E a Holanda ela decide aproveitar ali a oportunidade para decretar sua independência e jamais a Espanha nem conseguiu recuperar a Holanda, fazer com que a Holanda continuasse fazendo parte de seus domínios e também não aceitou essa derrota assim de bom grado, não. Ficou uma rivalidade, ficou uma rixa envolvendo Espanha e Holanda. Aí em 1578 morreu o último rei da dinastia Avis, né, de Portugal, que era o Dom Sebastião, né, de Avis. Morreu lá no Marrocos, na Batalha de Alcácer Quibir, combatendo os mouros, né, os muçulmanos. Uma guerra de religião, mas também uma guerra de conquista de territórios. Seu corpo, inclusive, nunca foi achado. Mas ele era um rei que não tinha descendentes, ele não tinha filhos. E aí houve um certo imbróglio, né, para a sucessão do rei. O velho cardeal Dom Henrique, assume, que era tio do falecido Dom Sebastião, assumiu o trono, mas morreu 2 anos depois, sem deixar filhos também, porque ele era um religioso, era um cardeal. E aí é quando Dom Filipe II, Filipe da Espanha,
ele vai assumir o trono português também. Ele já era o rei da Espanha, ele vai acumular, na condição de primo, né, do falecido, ele vai acumular também a coroa portuguesa. E essa união, chamada de União Ibérica, dos dois países ibéricos, dura até 1640. Ou seja, dura 60 anos. Dura 6 décadas. Tá? É isso que a gente chama, grosso modo, de União Ibérica. Deixa eu mostrar a foto aqui do Dom Sebastião. E esse, Felipe da Espanha, que ficou sendo o rei, tanto de Portugal quanto da Espanha, quando Dom Sebastião morreu. Repito, é isso que a gente chama de União Ibérica. Qual vai ser o impacto disso para a história do Brasil? Total. Porque o Brasil estava vinculado a Portugal. Portugal agora vinculado à Espanha. Então, o Brasil também estava vinculado à Espanha. Os inimigos da Espanha passaram a ser inimigos também de Portugal e do Brasil. E vocês devem lembrar que eu falei minutos atrás que a Holanda tinha uma rixa com a Espanha. E a Holanda comercializava o açúcar brasileiro, que eu também falei no começo da minha aula. A Espanha não vai mais deixar. Agora, na condição de dona do Brasil, ela não vai mais permitir que uma inimiga sua, nesse caso a Holanda, continuasse lucrando com o açúcar brasileiro. É por isso que os holandeses vão decidir invadir a região produtora. Ficou fácil agora de entender? Beleza. Se não captou, volta um pouquinho a aula, viu? Assiste de novo essa explicação que eu dei. Eu vou seguir adiante para poder, a gente continuar e dar sequência. Mas se você não entendeu, volta um pouquinho a aula, vê a explicação de novo para você assimilar porque é que os holandeses decidiram invadir a região produtora de açúcar, que era o Nordeste. Nesse mapa, eu mostro para vocês como ficou poderoso o Império Espanhol. O Império Espanhol tinha terras na América todinha agora, quase toda, né? Só não a América do Norte. A costa da África todinha estava dominando, a Espanha estava dominando. Partes da Ásia, como você pode ver, até a Índia, né? Que os portugueses tinham colônia lá, ficou tudo para a Espanha. Então, um poderoso império, né? No começo do século XVII, por ocasião da chamada União Ibérica. Bom, agora a gente vai ver como é que foi essa invasão holandesa, que teve início na má sucedida tentativa de 1824. Eles passaram 10 meses lá na Bahia, não conseguiram efetivar essa invasão. Eles chegaram liderados por esse comandante aí, Jacó Wilkens e Johan van Dorf. A resistência foi chefiada pelo bispo Marcos Teixeira. Eles conseguiram expulsar os holandeses, mas os holandeses não desistiram. E 5 anos depois, retornaram com uma frota muito maior, agora tendo por alvo Pernambuco. Por que Pernambuco? Porque era a capitania mais rica, é onde tinha maior quantidade de açúcar, de engenhos, ok? E porque a Bahia estava mais guarnecida agora, né? Obviamente, depois da tentativa de 1824. O presidente da província aqui de Pernambuco, né, da capitania, era o Matias de Albuquerque. Em fevereiro de 1630, eles desembarcaram com 70 navios, 8.000 homens, liderados pelo general Hendrik Cornelissen Lonck, como você pode constatar, com um contingente de respeito, né? Pernambuco, que congregava também a Paraíba na época e até o que hoje é Alagoas, contava com mais de 100 engenhos produzindo açúcar naquele começo de século XVII. É por isso que o alvo realmente virou a capitania de Pernambuco. E a população girava em torno de 30.000 pessoas naqueles idos de 1630. Está aqui a figura do Matias Albuquerque, que comandava Pernambuco. Ele vai tentar efetivar um núcleo de resistência, o Arraial do Bom Jesus, mas ele foi traído por esse outro camarada aqui da fotografia, que foi o mameluco Domingos Calabar. Calabar recebeu a promessa de um engenho dos holandeses para delatar os companheiros, onde se localizava o arraial,
onde se localizava o entrecheiramento do Matias de Albuquerque, não é? E aí, passando essas informações, os holandeses conseguiram desarticular o Arraial do Bom Jesus. Matias de Albuquerque conseguiu fugir, foi inclusive depois lá para a região sudeste, lá para o Rio de Janeiro, mas antes ainda teve tempo de dar uma paradinha para enforcar por traição, né, o Calabar, que nem teve tempo de usufruir do seu engenho que ele ganhou pelas informações que prestou. Período nassoviano, o período em que Pernambuco e o Nordeste açucareiro passa a ser dominado pelo nobre alemão João Maurício de Nassau. Note você, toda essa área verde, que a dominação holandesa ela se estende até lá próximo do Maranhão, até o Maranhão, mas sempre nas zonas litorâneas, né, sem avançar muito para o interior. E não chegou até a Bahia, que continuou dali para baixo, sob dominação portuguesa / espanhola até 1640, depois só portuguesa, porque aí acabou a União Ibérica em 1640 e sobe ao trono integrantes da próxima dinastia portuguesa, a dinastia Orleans e Bragança. Inclusive, essa dinastia ela vai fazer tudo para recuperar o Nordeste açucareiro que estava nas mãos dos holandeses, inicialmente por guerras e depois até com acordos comerciais para que os holandeses literalmente fossem embora. Né? É isso que vai acontecer. Bom, quem era o Maurício Nassau? Ó, tinha 33 anos na época que chegou ao Brasil, era acionista militar, um dos donos da Companhia das Índias Ocidentais, que era a empresa holandesa que administrava o Nordeste açucareiro, pagando tributos à monarquia holandesa, e chegou em janeiro de 1637 ao Recife com 12 navios e aproximadamente 350 homens. Seu governo, que dura 8 anos, foi um governo muito próspero, muitos candidatos a prefeitos de Recife. Inclusive, ainda hoje eles usam essa propaganda assim de ser o novo Maurício de Nassau, etc. Porque aconteceram muitas coisas positivas no seu governo, eu trago algumas aqui. Olha só. Investimentos em infraestrutura no Recife, como a construção de pontes, diques. As primeiras pontes suspensas ali sobre o rio Capibaribe e Beberibe foram construídas no governo do Nassau. O incentivo ao estudo e à retratação da natureza com a vinda de sábios, ele autorizou a vinda de cientistas para o Brasil para retratar a fauna, a flora, fazer estudos científicos no Brasil. Aliás, os primeiros estudos dessa natureza ocorridos em todo o continente americano, foi exatamente em Pernambuco, durante o governo do Nassau. Criou jardim botânico e um museu natural e um zoológico em Recife. Redução de tributos para agradar os senhores de engenho, né? E estabelecimento de liberdade religiosa. Isso é muito importante porque na Europa pipocava guerras de religião e aqui no Brasil tinha essa paz. Tanto que vem para o Brasil um grupo de judeus, né, europeus, que estavam sendo perseguidos lá, se estabelecem e fundam em Recife a primeira sinagoga das Américas. Sinagoga é um templo judaico. Daqui a pouquinho eu mostro uma fotografia dessa sinagoga, que hoje é um museu lá em Recife. Né? Quando eles fogem, quando acaba o governo Nassau e se inicia um movimento de expulsão dos holandeses, os judeus fogem, que passam a ser perseguidos de novo, e vão para a América do Norte. E vão fundar Nova York, cara. Quer dizer, de certa forma, os mais ufanistas assim, até dizem que Nova York nasceu em Recife, né? Porque foi um grupo de judeus aqui de Pernambuco que saem para a América do Norte e lá fundam aquela cidade. Aqui uma gravura simbolizando Recife na época. E aqui a insurreição pernambucana. Quer dizer, Nassau, ele não concorda com a política a partir de 1647, 1644, né, para ser mais preciso, 1643, 1644, a política da Companhia das Índias Ocidentais, da qual ele era acionista, e essa política, a companhia estava endividada e passa a querer resgatar os empréstimos que Nassau tinha dado com prazos muito longos. Agora,
tinham que ser encurtados, os juros tinham que ser elevados, os impostos tinham que ser aumentados. E essa política desagradava Nassau, que entendia que isso iria gerar uma revolta, e de fato gerou, né? Então ele acaba pedindo demissão do seu cargo aqui de administrador, retorna para a Europa e se inicia, então, a implantação de todas essas medidas que eu acabei de citar, desencadeando um movimento que ficou conhecido na historiografia brasileira como Insurreição Pernambucana, tá? Um movimento de rebeldia dos senhores de engenho aqui para expulsar os holandeses. Tá aqui, ó, sob a liderança do João Fernandes Vieira, portugueses, brasileiros, negros forros, indígenas, todos articulados sobre o controle dos senhores de engenho, né, obviamente, para expulsar os holandeses do Brasil. Demorou muitos anos para isso acontecer. A vitória na Batalha do Monte das Tabocas, depois na vitória no Monte dos Guararapes, hoje localizado em Jaboatão dos Guararapes, né, deu aos pernambucanos essa vitória, contribuindo para a expulsão, para a saída dos holandeses. Mas os holandeses só aceitaram sair também mediante o pagamento de uma indenização pesada. Portugal teve que recorrer, inclusive, a empréstimos junto aos ingleses para pagar os holandeses, para os holandeses irem embora e o Nordeste ficar de novo sob controle português. Os portugueses achavam que iriam recuperar esse dinheiro fácil com o açúcar, mas o açúcar já estava em viés de queda. O preço já estava decaindo no mercado internacional e não deu outra, prejuízo para os portugueses. A chave para livrar os portugueses da bancarrota, do prejuízo, foi ter sido encontrado o ouro no final do século XVII, como eu disse, né, minutos atrás, na região do Centro-Oeste, depois na região do Sudeste brasileiro e depois até um pouquinho no Nordeste, em Jacobina. Ok? Beleza. Trazemos aqui algumas reflexões sobre as consequências da dominação holandesa. Depois que foram expulsos daqui, os holandeses partem para a América Central e lá estabelecem a produção de açúcar também, como eu já disse. O surgimento do sentimento nativista em Pernambuco, né? De localidade, quase que de patriotismo, né? Quase que de nacionalismo. Outra importante consequência é que durante essa guerra, muitos escravizados aproveitavam para fugir e se estabelecer em Palmares, que então pertencia a Pernambuco, mas que agora está localizado em solo alagoano, não é? Já que o estado de Alagoas surgiu exatamente ali em 1817, depois da Revolução Pernambucana de 1817. Então, o quilombo dos Palmares cresceu bastante nesse período. E aí fazemos algumas reflexões. Se os holandeses não tivessem ido embora, teríamos sido um país melhor? Não, porque os holandeses atuaram no Brasil, assim como fizeram no Suriname, assim como fizeram na Indonésia, com a colonização de exploração. Quem viu a aula passada sobre a diferença da colonização de exploração e povoamento sabe do que eu estou falando. Se não viu, veja a aula sobre a colonização inglesa, que você vai perceber que a colonização de exploração era um padrão, praticamente, que os europeus desenvolveram aqui no continente americano. E aqui, pinturas do grande pintor holandês Eekhout. Pinturas de tipos humanos, né? Já o Frans Post, vindo também na comitiva de Nassau, ficava responsável pela retratação de paisagens. Histórico, porque essas paisagens, esses tipos humanos, obviamente não existem mais, né? Aqui uma retratação da sinagoga Karlsruhe, Israel, que foi a primeira sinagoga, um templo judaico de todo o continente americano, também da época de Nassau. E o Museu do Ricardo Brenan, ou simplesmente o Museu de Brenan, que fica em Recife, que é muito visitado, né? Eu, inclusive, já estive lá, onde você encontra galerias e mais galerias de documentos, quadros e outros objetos, curiosidades, relíquias do Brasil colonial, principalmente da época da dominação dos holandeses, mais especificamente ainda da época nassoviana. Fico por aqui, pessoal. Valeu, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido. E vamos ler para a gente se apropriar mais do conhecimento, tá? Abraço, tchau.